Olá, meus queridos alunos. Meu nome é Edivar Saliba Júnior, sou professor no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, campus Paracatu. Bom, vamos falar um pouquinho sobre programação orientada a objetos, né? Continuando nossas aulas aí, né? Vamos falar aí da unidade 4, semântica de referência e vetores, né? / matrizes, ok? Muito bem. Para começar nossa aula, nós vamos fazer o seguinte. Como eu sempre digo para vocês, né, nas aulas que eu gravo, principalmente essas que eu estou gravando na parte da manhã, aí ó, já devem estar escutando, né? Barulho de cachorro, ok? Não se assustem, tá? São meus animais de estimação aqui, cachorro, de vez em quando aparece um gato, tá? De vez em quando também os galos cantam, ok? Enfim, vamos à nossa aula, né? Muito bem. E tem um slide falando sobre o conteúdo, né? Nós vamos falar aí sobre a semântica de Java, referência entre objetos, perda de referência, vetores, tipos de primitivos e tipos de vetores, né, de objetos, e multivetores, ou vetores multidimensionais, melhor dizendo, ok? Muito bem. Vamos falar um pouquinho então sobre a semântica de referência. O que é, né? Diferente de outras linguagens de programação, tipo C, Pascal e algumas outras do mercado aí, em Java não existem ponteiros ou apontadores. Na verdade até existe, tá? Mas de uma maneira implícita. Nós não trabalhamos com eles explicitamente como a gente trabalharia aí numa linguagem C, por exemplo, ok? Java implementa o conceito de semântica de referência, tá? A declaração de um objeto de uma classe veículo, por exemplo, né, cria uma referência para um objeto dessa classe. Ok? Exemplo aí então, né, eu coloquei um código Java aí para vocês, né, de azul aí, ó, escrito veículo, carro, ponto e vírgula, né? Ou seja, na verdade eu estou criando uma variável carro do tipo veículo, né? E por enquanto aí é só realmente a declaração de uma variável carro, né, do tipo veículo, ok? Ainda não instanciei o objeto, né? Um objeto criado deve ser associado a uma referência, ou seja, uma posição de memória. Aí no exemplo abaixo, aí sim, está sendo criado um objeto realmente, né? O comando new aí e a chamada do método construtor veículo, né, cria um objeto na memória, ok? E esse objeto que é criado na memória, tá, ele atribui a referência dele à variável carro, que é do tipo veículo e que foi criada aqui em cima, ok? Muito bem. Então, assim sendo, né, acontece mais ou menos isso aí, ó, tá? Olha só, a atribuição de uma referência de um objeto B a um objeto A resulta em A e B referenciando o mesmo objeto. Prestem atenção nisso aí. Olha só, aí está sendo colocado o seguinte, olha, A recebe new veículo, né? Então o objeto A aí está recebendo uma referência para um novo veículo, tá? Está representado aqui dessa forma, né? A variável A tá referenciando a referenciazinha, ó, o ponteirinho aí, ó. Esse objeto azul aqui que está representando o nosso veículo, esse retângulo azul, tá? O quadrado azul, tanto faz, tá? Então aqui B recebe new veículo, né? B recebe new veículo. Então a variável B, né, representada por esse retângulo amarelo, está apontando aí, né, referenciando, melhor dizendo, esse quadrado meio laranja, meio bege, né, enfim, tá? Esse quadrado aqui, tá bom? Então quando essas duas linhas são executadas na memória do computador, isso aqui acontece, ó, tá? Muito bem. Agora se eu fizer A recebe B, né, esta linha aqui, né, então vai acontecer algo deste tipo aqui, ó, tá escrito aqui, ó, após executar A recebe B, né, então acontece isso aqui, ó. Vejam que o objeto azul aqui, ó, ele perdeu as referências que ele tinha. Na verdade ele tinha uma única referência que era A, ok? Muito bem. Então a partir desse momento, a partir do momento que um objeto perde as referências que ele tem, né, ele vai ser destruído pelo garbage collector, que eu vou falar mais adiante dele, tá bom? Que é o coletor de lixo de Java, tá certo? Diferentemente da linguagem C, por exemplo, C++, né, na verdade, que é orientada a objeto, né, você não precisa destruir os objetos em Java, tá?
Eles são destruídos automaticamente assim que eles perdem todas as referências deles. E a gente observa aqui nessa segunda figura também que é o seguinte, que o objeto laranja aqui, né, esse quadrado laranja, bege, sei lá, né, agora ele tem duas referências, tanto a variável A aponta para ele, quanto a variável B também aponta para ele, né? Ou seja, se eu fizer qualquer mudança utilizando aí a variável B vai enxergar, tá? Por quê? Porque ambas apontam, ou melhor, referenciam o mesmo objeto na memória do computador. Então vejam que a variável em si, ela não é um objeto, tá? Ela é apenas uma referência para um objeto que está em outra parte da memória do computador, tá ok? São duas coisas distintas, tá bom? Muito bem, e é exatamente isto, né, que está dizendo aqui nesse parágrafo, né? Ó, a atribuição de uma referência de um objeto B a um objeto A, né? A recebe B, tá? Resulta em A e B referenciando o mesmo objeto, ou seja, A e B aqui estão referenciando o objeto laranja aí embaixo, tá? O objeto azul não tem mais nenhuma referência sendo apontada para ele, vamos dizer assim, tá? Muito bem. E sendo assim, né, obviamente esse objeto está fadado à morte, ok? Muito bem. Olha só, ao perder a referência, né, um objeto está fadado à destruição, ou seja, sua eliminação da memória do computador. A linguagem Java, como eu falei anteriormente, possui o Garbage Collector, que é o coletor de lixo, né, que automaticamente elimina aí todos os objetos que perderem suas referências e que ainda estão na memória, tá? Se o objeto tiver mais de uma referência, não tem problema, tá? Se ele perder uma ou duas, enquanto ele tiver pelo menos uma referência, uma variável referenciando ele, ele permanece na memória. O Garbage Collector não o destrói. Assim que ele não tiver mais nenhuma referência, aí o Garbage Collector passa lá e destrói ele. Um pequeno exercício aí para a gente entender, tá? Vejam que aqui do lado esquerdo foi criada aí uma classe, né, chamada classe 2valores, ó. Ok? Muito bem. Nessa classe aí vamos entender o seguinte: eu tenho dois atributos, dado 1, dado 2 do tipo inteiro, tem um método construtor que recebe dois valores do tipo inteiro e passa ambos aí para dado 1 e dado 2, que são seus atributos, ok? Tenho os métodos get dado 1 e get dado 2, acabou, ponto final, tá? Então, os atributos dado 1 e dado 2 só recebem valores quando o objeto é instanciado, né, através do método construtor aí, ó. Ok? Muito bem. Do lado de cá, né, do lado direito, nós temos a classe main, tá? O método main, né, a criação de dois objetos, objeto A, OBJB, né, OBJA na verdade, OBJB, do tipo classe 2valores, que é exatamente essa classe aqui, né? Muito bem. Então eu estou instanciando o OBJA, né, new classe 2valores com os valores aí 10 e 20, tá? E o OBJB com os valores 50 e 100, tá? Em seguida eu mando imprimir na tela aí, né, system.out.println, OBJA get dado 1, OBJA get dado 2, OBJB get dado 1, OBJB get dado 2. Se a gente parar para pensar, né, vai imprimir então 10 e 20, ok? 10 e 20. E nessa primeira linha aí, né, ó, 10 e 20, tá? Na segunda linha vai imprimir 50 e 100, ok? Logo em seguida, na linha 33 aí tem o seguinte código, né? O OBJA recebe new classe 2valores passando 30 e 60, ok? Então o que vai acontecer? Automaticamente, quando isso aqui é feito, né, o OBJA que apontava para um objeto que possuía os valores 10 e 20, tá, vai passar a apontar, né, ou referenciar, né, em termos de Java, para um objeto que possui os valores 30 e 60, ok? Muito bem. Então o que acontece se eu mandar imprimir o OBJA de novo? Vai imprimir 30 e 60, certo? Ok, aí tudo bem. O que acontece? O primeiro objeto aí que possuía os valores, que foi criado aqui em cima e possui os valores 10 e 20, ele automaticamente vai ser destruído. Assim que essa linha for executada aqui, ó, ele perde todas as referências que ele tinha, tá? Então ele vai ficar solto na memória, o Garbage Collector vai ir na memória,
procura ele e destrói, ok? Muito bem. Aqui embaixo, né, a gente está fazendo o seguinte, olha, OBJB recebe OBJA, né? Então, o OBJB que possui os valores 50 e 100, na verdade ainda continua possuindo os valores 50 e 100, né? O objeto em si. Só que ele perdeu a referência que estava com essa variável aqui, né, o BJB. Então ele também vai ficar solto na memória, né, e vai ser automaticamente eliminado pelo garbage collector. O BJB passou a apontar para o objeto que o OBJA aponta, né, referenciar o mesmo objeto, melhor dizendo, tá? Então, se eu mandar imprimir agora o BJB get dado 1, o BJB get dado 1 vai imprimir também 30 e 60, ok? Muito bem. Então eu espero que vocês tenham entendido isso aí, né? O objeto em si não é a variável que o referencia, e tampouco vice-versa, né? A variável, tá? Ela simplesmente guarda a referência para o objeto, né? Muito bem. Isso em se tratando, gente, de Java, tá? É assim que Java funciona, ok? Muito bem, vamos lá. Vetores. Vetores, a gente pode falar o seguinte, olha só, a declaração de vetores em Java se dá através do uso de colchetes, né? Da mesma forma que na linguagem C é feito, tá? Onde, quando os colchetes são utilizados junto ao tipo, significa que todas as variáveis declaradas são vetores. Exemplo, né? Temos aí, ó, int AB, né? Int, abre colchetes, A, vírgula, B. Então quer dizer que tanto A quanto B são vetores. Por quê? Porque os colchetes estão junto ao tipo, tá, ok? Muito bem. Quando os colchetes são declarados junto à variável, significa que só a variável é um vetor. Ou seja, né, se tivermos alguma coisa do gênero aqui, quer dizer que A é um vetor do tipo inteiro e B é simplesmente uma variável do tipo inteiro. Ok? Não tem complicação nenhuma nisso aí. Muito bem. Vetores de tipos primitivos. Quando eu declaro um vetor de tipo primitivo, né, na verdade, quando eu declaro qualquer vetor, a primeira posição será sempre a posição 0. Tá? Quando eu declaro um vetor de tipo primitivo, a declaração é feita dessa forma aqui, ó. Por exemplo, né, A recebe new int, tá? Eu uso o tipo propriamente dito, tá? Abro parênteses e coloco a quantidade de posições que eu quero, tá certo? Muito bem. Lá na memória do computador vamos ter algo do gênero aqui, parecido com isso, tá? Uma variável A, representada por esse retângulo amarelo, que referencia, né, 4 posições de memórias consecutivas, tá? Começando do 0. Muito bem, vamos lá. Quando eu tenho vetores de objetos, né, e para a criação de vetores de objetos, faz-se necessário instanciar tanto o vetor em si, que é um objeto, e também a instanciação de cada membro que preencherá as posições do vetor, tá? Diferentemente aí dos tipos primitivos, ok? Muito bem, então vamos ver esse exemplo aí. Eu tenho aí, estou declarando aqui inicialmente, né, que veículo, né, a minha classe veículo, né? Eu tenho uma variável carros, que é um vetor do tipo veículos, tá? Aí eu tenho que instanciar o vetor, eu coloco carros, recebe new veículo, aí eu coloquei 4 posições de memória, né? Muito bem, tá? E agora eu vou preencher uma posição de memória, então eu coloco o nome do vetor, a posição, né? Recebe new veículo, que é a minha classe, e aqui no caso eu chamei um método construtor que passa parâmetros para ele, né? Aqui é marca e modelo, ok? Muito bem. Então, a posição 0 aqui, ó, recebeu o veículo, né? Ou melhor, começou a referenciar o veículo Fiat Uno, tá? E a posição 1, né? Um Fiat Palio, ok? E essa terceira aqui é um veículo qualquer, tá? Não tá nem, tem nem código para ele aqui, na verdade. Veja que aqui é muito simples de entender, né? A variável carros está representada por esse retângulo amarelo aqui, né? Que está referenciando 4 posições aí de memória, né? Que na verdade é o vetor carros, tá, ok? E aqui eu já instanciei 2 outros veículos, né? Que estão aqui na posição 0, 1 e na 2 também aqui, né? Que é um veículo aí qualquer, tá bom? Mas é isso, tá?
Não tem dificuldade nenhuma de entender, é muito simples isso aí, tá? Talvez aí, a hora que você for colocar a mão na massa, né, talvez você tenha uma dificuldade de lembrar isso aí, mas rapidamente você adquire aí o hábito de criar vetores em Java. É muito simples mesmo, tá bom? Um exemplo aí, olha só. Temos aí, né, ó, public static void main, né, string args, ou seja, esse é o meu método main, tá? Eu estou criando aí, inicialmente aí, ó, um vetor int, né, a do tipo inteiro, estou instanciando ele com 10 posições, e uma variável b, né? Muito bem. Além de baixo eu estou criando um vetor c, tá? E uma variável d. Então eu falo que b, né, recebe new int com 10 posições. Isso é válido? Sim, é válido, né? Por que que é válido? Uai, muito simples. Porque veja que os colchetes estão junto ao tipo. Então todas as variáveis aqui são vetores. Ok? E na linha seguinte, na linha 20, eu declaro C recebe new int 5 posições. Tá? C é um vetor? Sim, C é um vetor. Foi declarado aqui, né? Int C, abre colchetes. Ok? Muito bem. E agora eu coloco D recebe new int com 3 posições. Tá até o erro aqui já, né? Tá até sublinhado de vermelho e está escrito, olha, esse comando dá um erro de compilação, porque D não é um vetor. Ó. Veja que o D aqui realmente não é um vetor. Tá? Ele não tem os colchetes perto dele, e tão poucos colchetes são perto do tipo da variável, tá bom? Muito bem, então aqui mais um teste, olha, eu falo A na posição 0 recebe 10, A na posição 9 recebe 20, A na posição 10 recebe 5, isso me gera um outro erro aí, ó, um erro de array index out of bounds, né? Ou seja, superou os limites do array aí, né? Por quê? Porque o meu vetor A, ele tem 10 posições, então ele vai de 0 a 9. Isso aqui eu estou tentando atribuir um valor para a posição 10 que não existe. Não dá este erro aqui. Ok? Muito bem, aqui é só um for para imprimir os valores aí do vetor A, mais nada. Acredito que não deva haver dúvidas aí, né? Porque esse código aí é muito simplesinho, tá? Então, se tiver, depois vocês entrem em contato. Vale a pena a gente ressaltar o seguinte, tá? Como o vetor, como A é um vetor, né? Então veja como é que ficou o meu for aí, ó. For int i recebendo 0, né? Enquanto i for menor do que a.length, essa aqui é uma propriedade, né? É um atributo do vetor que devolve o tamanho do vetor, tá? Então i mais, ok? Muito bem. Isso aqui é bom porque eu posso mudar o tamanho do vetor aí durante o programa, né? Antes de executar, obviamente, tá? Então eu posso mudar o tamanho do vetor aqui em cima, tá? E sem me precisar preocupar com o for aí propriamente dito, tá bom? Muito bem. Vamos falar um pouquinho também, então, tá? De vetores multidimensionais ou matrizes, né? O código-fonte a seguir exemplifica a criação de um vetor multidimensional ou uma matriz, tanto faz. No caso aí, uma matriz 2×7, 2 linhas e 7 colunas, que está sendo representada por essa figura aí abaixo, né? Essa figura aqui, tá? Ó, linha 0, linha 1, coluna 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok? Muito bem. Então vamos ao código. Olha, int vet, abre colchete, fecha colchete, né, 2 vezes, tá? Vet recebe new int 2 aqui, né, ó, 2, e esse aqui ficou em branco, ou seja, 2 linhas são criadas, essa e essa, tá? Agora veja que para eu instanciar as colunas, eu tenho que pegar a primeira posição, tá, do vetor, que é 0, tá, de vet, instanciar 7 colunas lá dentro. Olha só, instanciei então 7 colunas dentro da posição 0, instanciei mais 7 dentro da posição 1, ok? Então é como se fosse vetores dentro de vetores, né? E que na verdade acaba virando, né, vamos dizer assim, uma matriz. Um fato interessante é o seguinte, porque isso aqui é uma matriz, eu esqueci o nome desse tipo de matriz, mas enfim, ela não é uma matriz, é uma matriz certinha, tá? Vamos falar assim, ela sempre vai ter o mesmo número de
se eu tiver duas colunas, ou melhor, se eu tiver duas linhas, todas as linhas têm o mesmo número de colunas, ok? Você só consegue criar matrizes deste tipo aí na linguagem C, né? Porém, como em Java a criação é parcial, igual eu fiz aí, né, nesse código aí, mostrei esse código, então em Java você consegue ter algo do tipo assim, ó, tá? Eu tenho um vetor bidimensional aí, ou seja, uma matriz onde na linha 0, né? Veja aí, olha com atenção, na linha 0, que é essa linha aqui, eu tenho 3 colunas, tá? Na linha 1 eu tenho 7 colunas, ok? Então é uma matriz irregular, né? Parece até uma escadinha, né? É uma matriz regular. Isso aqui é uma estrutura que eu não consigo criar na linguagem C, tá? Nada semelhante a isso. Eu tenho que criar aí talvez 2 vetores, né? Mas enfim, não consigo criar uma matriz desse jeito na linguagem C. Então isso é uma das flexibilidades de Java, tá? Veja que o código é idêntico ao anterior, né? Criei uma matriz aqui, né? Que eu chamei de vet, abrindo 2 colchetes, né? Abrindo e fechando 2 colchetes. Faço ele criar 2 linhas, tá? E na linha 0 eu instancio 3 colunas, na linha 1 eu instancio 7 colunas. Então fica algo do gênero aqui, tá bom? Muito bem. Então são algumas particularidades que Java tem em cima de outras linguagens, tá? Aí você pode pensar assim, poxa, mas quando é que eu vou usar isso, professor? Eu não faço ideia, tá? Mas você pode usar se precisar, ok? Muito bem. A grande parte desses recursos que são criados, tá? Que são assim, você fala assim, meu Deus do céu, que loucura, né? Não são criados para aplicativos comerciais. E na maioria dos casos, quando a gente está pensando em uma linguagem de programação, a gente está pensando para fazer, né, um programa comercial, tá? Muitas dessas aplicações aí são utilizadas em áreas acadêmicas, tá? Então assim, são recursos que não tem muita aplicabilidade na área comercial realmente, tá bom? Exceto em um caso ou outro aí que surge alguma coisa assim meio bizarra como essa, tá? Ok, então só para a gente terminar praticamente, tá? Em Java, né, é possível você declarar aí vetores, ok? Opa, voltei o slide, né? Vetores, né? Vetor é uma dimensão só, né? Geralmente é o que a gente chama de uma dimensão só, tá? Matrizes, quando você tem 2 dimensões aí, ok? E cubos, tá? Quando você tem 3 ou mais dimensões, né? Na verdade, quando você tem 4 dimensões, você tem um hipercubo. Quando você tem 5, também é um hipercubo e assim por diante, tá? Muito bem, como é que você faz isso? A forma de criação é essa que está aqui abaixo, tá? Posso criar aí, né, ó, um vetor com 4 dimensões, 4 dimensões não, perdão, com 4 posições, tá? A matriz aí, né, 5 por 7, um cubo aí, por exemplo, 8 por 3 por 15, tá? Muito bem. Passando aí para finalizar, então, deixo um exercício aí para vocês pensarem, tá? Construa um software onde o usuário seja capaz de gerenciar uma concessionária de carros usados. Este software deverá ter a capacidade de armazenamento em memória principal de 100 veículos e deverá possibilitar o cadastro, alteração, exclusão e consulta dos veículos cadastrados. O software deverá também ter a opção de emitir na tela do computador um relatório com todos os veículos cadastrados, ok? Então, basicamente é um CRUDzinho, né? O que a gente chama de CRUD? Create, Retrieve, Update, Delete, ou seja, você tem as 4 operações aí, né? Inclusão, exclusão, alteração e consulta de dados, ok? Muito bem. E basicamente, tá? A gente encerra por aqui, tá ok? No mais, se tiverem alguma dúvida, entre em contato. Muito obrigado a quem me acompanhou aí até agora, ok? E vamos estudando, tocando a bola para frente, tá certo? E até a próxima aula. Tchau, tchau.